Olha aí, que bacana, gente. A gente já está com 17 pessoas. Que Bastante. legal. Ah lá, olha lá, a Bruna, meu A professor Bruna, meu querido, querido Flávio. professor. Oi, Bruna. Ai, que coisa boa, né? Ô, Bruna, o Flávio é meu professor também, viu? Lá no Centro Winnicott. E agora, né, Flávio, meu orientador de TCC, né, Flávio? É, Só né? falo uma, né, Josiane? É, porque eu catei, falei, ele vai ser meu orientador de todo jeito, né? E estamos quase acertados, né, Flávio? Estamos nos acertando, né? Estamos nos acertando, né? Mas eu também já tive aula com o Flávio, a gente já conversou sobre suicídio. Eu fiz uma aula com você num sábado pela manhã, só sobre suicídio, lá no Centro Winnicott também. Hum? E E foi muito importante para mim poder entender um pouco mais, né? Por isso que eu quis te convidar e a gente conversar um pouco sobre esse tema, que foi muito importante para mim. Eu creio que vai ser importante não só para os profissionais, né? Mas para quem ou está passando por isso consigo próprio ou com alguém da família, né? Uma coisa que eu entendi muito bem, às vezes acontece da gente mesmo ter pensamentos, né? Ou Sim. ideias de morrer, essas coisas. Então, que seja uma noite especial para todos nós, né? Eu vou então já começar, que já deu 8 horas, né? O meu nome é Josiane Ramos Ferreira, eu sou psicóloga e psicanalista. Eu fiz uma formação em psicanálise estudando os autores gerais, e agora eu estou no último ano da psicanálise winnicottiana, que é onde eu conheci o Flávio, lá no Centro Winnicott, né, em São Paulo. E por isso que eu organizei essa live com bastante amor e carinho, convidando para falar sobre esse tema. O Flávio Delmato Faria também é psicanalista, supervisor clínico, mestre e doutor em psicologia clínica, professor licenciado do SEDE Sapiente, professor pleno do Instituto Brasileiro de Psicanálise Winnicottiana, ex-professor titular por 26 anos da Universidade São Judas Tadeu, coordenador do SAP, Serviço de Atendimento em Psicanálise do Instituto Winnicott, e ex-coordenador e líder do grupo de pesquisa do PROATES, que é um programa de atenção às tentativas de suicídio da Universidade São Judas Tadeu, ligado ao CNPq. Então, Flávia, é um prazer, viu, fazer essa live com você, é um prazer enorme. Eu pensei nisso um Prazer todo dia, aí. lavando louça num domingo. Aí eu falei, quer saber? Eu vou mandar uma mensagem. Se ele topar. E aí eu Você, fiquei tava, tão você, feliz. tinha, você tinha tanta louça assim que você pensou em suicídio? É, bem por aí. Aí eu falei, quer saber? Vou ligar. Mandei uma mensagem para você e você já topou. Alguém Quanta mandando louça que nós oi. estamos lavando. Hã? Tem alguém mandando oi lá. Oi, que é canalha. Oi, oi. Quanta louça que nós estamos lavando. Olha, viu? Uma pontinha. Oh, que beleza. E naquele dia, Flávio, ou melhor, no dia anterior, eu tinha ouvido também, assistido, né, um encontro assim por live de um bombeiro, né, um major, que ele contava sobre o número de suicídio dessa época de quarentena. Porque eu fiquei muito preocupada com isso quando a gente começou a quarentena, né? E eu falei assim, como será que vai ser essa questão do suicídio, né? E naquele dia, que faz acho que mais ou menos uns 20 dias, ele disse que os números não aumentaram em comparação aos 3 anos, né? Isso me chamou a atenção, falei, que coisa interessante, né? Será que pode ser pelo convívio, né? As pessoas não ficando mais tão isoladas dentro dos quartos, né? Com a família mais reunida. E a gente sabe que tem mais briga, mas pode ser que mude a configuração da casa, né? E tenha um reflexo nessa pessoa que está sofrendo, né? E pensando em tirar a própria vida, né? Então essa foi a motivação de te chamar.
Eu não sei se você quer começar com algum assunto ou comentar um pouquinho disso. E eu vou também vendo as perguntas aqui, vou te perguntando, né? E a gente vai batendo aí um papo. A gente pode começar um papo aberto, né? Um papo meio livre, né? Então a gente pode. Eu gostaria até de começar a falar pelo que você iniciou, né? Essa tua conversa Sim, com esse major da PM, é isso? sim, né? Ele é um major, ele trabalha com o corpo de bombeiro, que é onde as notícias chegam muitas vezes, né? Que o bombeiro que tem que ir até as casas, né? Então, ele que contabiliza, assim, né? O corpo de bombeiros tem essa condição de fazer esse controle, né? E ele estava passando essa taxa para a gente, né? Então, eu acho isso importante. A gente tem que considerar, porque também, assim, falar de suicídio num período desse Ó, já. desculpa, ó, Major Diógenes Munhoz, a Jéssica colocou, é exatamente ele, Só viu? de ódio Obrigada, Jéssica. Munhoz. É uma informação Isso, importante, porque nessa época, nesse período, a gente acaba falando, puxa, agora as pessoas vão, né, vão começar a pensar muito em suicídio, etc, etc. Isso é um fato, né? É assim, é fato que a probabilidade, a possibilidade é maior, né, de que em reclusão, depois eu até gostaria de falar um pouquinho sobre isso, durante uma pandemia dessa, que muda todos os comportamentos das pessoas, né? Você tem pessoas, por exemplo, quanto mais saudável uma pessoa, com mais facilidade ela consegue se adaptar em termos de reorganizar suas defesas psíquicas de uma forma a dar conta das novas demandas. A pessoa tem mais plasticidade, né? Em termos de, por exemplo, muita gente que precisa mais, né, dissipar a ansiedade, etc. Eu estou usando palavras como dissipar a ansiedade, mas, né, vai precisar fazer o quê? Né? São aquelas pessoas que saem, que estão mal, vão para o shopping fazer compra, ou pega o carro e vai passear, e vai para a praça correr, etc. Tal, né? Agora, o que começa a acontecer? Quando essas pessoas não podem usar os mesmos comportamentos, conforme o nível de saúde da pessoa, ela se readapta, ela consegue suportar por mais tempo o isolamento e etc. Algumas, menos saudáveis, são aquelas que às vezes tendem a perseverar nos mesmos comportamentos anteriores, porque elas não têm essa mobilidade intrapsíquica, com defesas organizadas suficientes para se readequar, para fazer uma adaptação aloplástica, né, que a gente fala. Então, essas pessoas, elas podem, de fato, potencialmente adoecer mais rapidamente do que as outras. Eu acho que um período de pandemia se prolongando, da pandemia, mas o resguardo, né, a quarentena se prolongando por muito tempo, tende a aumentar, sim, o risco das pessoas se deprimirem, né, as pessoas não encontrarem formas alternativas, né, de convívio adequado que satisfaça a sua necessidade e assim por diante. Por outro lado, e é isso que eu queria voltar para falar sobre o que falou o Major, né, Major? sim. Não quero rebaixá-lo se é Major, quero falar patente direito dele. Mas, por outro lado, eu mesmo já tive relato de algumas pessoas dizendo que estão gostando, pessoas inclusive que precisavam muito de ajuda e que estão gostando, apesar das dificuldades do convívio em família, como você disse, estão gostando porque estão tendo um convívio familiar bastante diferente do que eles pensavam que iria ser essa quarentena. Então, tem muitas pessoas, a minha amostra, é claro que é uma amostra pequena, né, mas não poucas pessoas dizendo que estão principalmente alguns idosos com um pouco mais de idade, né, que estão se beneficiando do convívio familiar e estão se sentindo um pouco mais próximos da família, mais cuidados e assim por diante, e podendo cuidar também, né? Então, Uhum. a gente tem que ver que, às vezes, isso pode trazer também. Ninguém vai receitar a quarentena para fazer cura de depressão, por exemplo, né? Lógico. Mas, mas já que está acontecendo, algumas pessoas estão conseguindo, né, apresentar Uhum. melhoras, inclusive de quadros que
eram muito renitentes em termos de trabalho terapêutico e coisa assim. E Então, também, Flávia, a quarentena pegou a gente bem assim, né, de calças curtas, a gente nem entendia direito o que ia acontecer, né, uma coisa nova para todos nós, né? sim, sim. E assim, alterou o mundo, né? Quer dizer, o mundo não para, nada parou o mundo até hoje, nem as guerras, né, de alguma forma. Né? Essa quarentena alterou o funcionamento mundial. Né? Quer dizer, o ambiente físico se tornou perigoso. Ir e vir se tornou uma ameaça para você e para os outros. Né? Respirar se tornou perigoso, né? Tanto para si quanto Uhum. para os outros. Então, isso, de fato, muda o convívio social, muda a dinâmica política, né, dos países, muda a forma de se encarar a vida, e isso exige que as pessoas saibam, tenham plasticidade suficiente para se readequarem. Né? E isso, de Uhum. alguma forma, cobra muito da gente. Tem coisas positivas, falei, né, como esse militar também falou, né? Tem coisas positivas? Sim. Agora, ninguém pode garantir que esse resultado positivo vai perdurar. Por quanto tempo ele vai perdurar? Né? Essa é uma questão que eu tenho também. Por quanto tempo vai perdurar, né? Pois é. Ninguém sabe a resposta, eu acho. Eu acho que não. A gente não tem essa resposta. Né? Nem de quanto tempo vai perdurar e de como a gente vai ficar nesse tempo, né? E Não é verdade? principalmente aquelas pessoas. Me preocupa muito, por exemplo, os jovens, né? Os adolescentes, né? Que são pessoas que, por natureza, já exigem uma mobilidade, né? Maior, né? Essa coisa de transitar para lá e para cá, essa prática, né? O uso do corpo, inclusive. Né? Eles fazem Uhum. experiências de todos os tipos, quer dizer, é uma fase importante, né? Do amadurecimento da finalização de alguns processos identificatórios, né? Inclusive. Uhum. Né? E isso se faz na relação com grupos, etc, etc. Né? Agora estão, de alguma forma, todos remetidos, mesmo que não estejam cumprindo, né? Oficialmente estariam todos remetidos ao convívio online. Né? Sim, Mas há mas aqueles eles sentem falta, né? sentem muita falta. E às vezes o que tem acontecido é que a gente vê aí alguma, mesmo aqui onde eu moro, aqui de vez em quando eu vejo umas festinhas de adolescentes, né, em Uhum. apartamentos, tal. E aí você vê que ninguém está usando Uhum. máscara, nada, está todo mundo ali, né? Porque É, eles fica muito difícil, né, nessa idade você conter tanta impulsividade, né? Isso é verdade, sim, a gente tem que levar isso em claro, consideração. sim. Agora, com Tem uma. relação, pode falar, pode falar. Não pode continuar, porque eu vou te fazer uma pergunta aqui do pessoal. Faça. Pode terminar. Não, em relação aos riscos, né, de a ideação suicida, por exemplo, no começo da live você me perguntou, bom, você falou que eu tinha dito no nosso encontro que não é incomum que pessoas que nunca irão cometer suicídio, nunca irão cometer uma tentativa de suicídio, pensem algum dia na vida em suicídio. Eu lembro que até brinquei com você, principalmente quando chega a fatura do cartão de crédito, né, por exemplo. Mas é, é, geralmente a pessoa quando pensa isso, né, quer dizer, eu acho que ela, pelo menos essa pessoa mais normal, que eu digo assim, que está num funcionamento psíquico mais próximo daquilo que a gente considera equilibrado, né? Ela fala isso por um desabafo, até por um sentimento assim de raiva, né? Por alguma frustração em um momento difícil. Então, não é a ideação suicida em si, ela não é incomum na população, né? A gente poderia dizer aí que eu estou aproximando essa estatística, que eu não trouxe números, porque eu não achei que ia ficar usando números aqui, mas de cada 100 pessoas aí você teria pelo menos uns 15, 20% que tem ideação suicida, assim, esporádica, aquela coisa. Agora, se isto começa a se repetir, né, se isto começa a aparecer com muita frequência, então já começa a exigir um certo tipo de cuidado, né, uma observação mais atenta, uma Quando, autoobservação. uhum. Quando você fala com mais frequência, será que a gente poderia mais ou menos colocar essa frequência como? Por exemplo, no mês pensa, no mês seguinte pensa de novo, uma frequência mais ou menos assim? Será que a gente pode pensar?
Eu dizer para você, né, voltando àquela brincadeira, só para ilustrar, quando chega a minha fatura de cartão de crédito, fala, dá vontade de morrer, viu? No fundo, o que eu estou dizendo, nas entrelinhas, assim, dá vontade de matar esses caras. Então, assim, a pessoa, na verdade, ela está fazendo ali um desabafo, né? Agora, Sim. se a pessoa começa, né, a ter um certo tipo de pensamento de autodestruição, mesmo que hoje pensa, tá, amanhã acontece alguma coisa, vem de novo aquela ideia, né, depois vem outra ideia novamente, vem de novo por outro motivo, etc. Então a gente tem que pensar se não há um processo depressivo aí, que se já não está presente, está se anunciando, não é? Não é Hum, é normal que uma vez ou outra alguém pense em suicídio e depois nunca mais pense nisso. Agora, uhum, se começar a pensar com alguma recorrência e não precisa ser tão assim intensa, é bom a gente ver o que está acontecendo, né? sim. Antes que a coisa, porque isso vai evoluindo, isso pode ir evoluindo sim. Uhum. E pode falar, eu já acabei. Flávio, a Meire tem uma pergunta aqui, olha. Penso no desespero do pai e da mãe sem condições de sustentar a família, né? De perder o emprego e ele ficar agoniado com isso, então tirar a própria vida, né? Não é incomum, né? Esse tipo de situação, né? Eu não posso te dizer atualmente como que está isso, né? Como que isso está acontecendo, se houve aumento. Pensando, né, projetando, mas mais intuitivamente do que com base em dados, é de se esperar que esse tipo de situação possa chegar, de fato, a acontecer com mais frequência, né? Agora, uma coisa que com certeza, né, você vai ver muito o pai de família desesperado. Eu espero que eu esteja errado, né? Mas se a gente for um pouco realista, pelo menos essa seria a maior perspectiva, né? Agora, depende muito também da condição de saúde da pessoa, né? Da condição de saúde anterior da pessoa. Você vê, às vezes, na clínica, né? Mesmo em hospitais, eu fui psicólogo hospitalar durante um bom tempo e eu atendia casos de tentativa de suicídio e via pessoas cometendo tentativas de suicídio, né? Em situações que eu já tinha passado por situações muito piores, que outros já tinham passado por situações muito piores do que aquela, né? Derrocada financeira, falência de empresa, né? Na verdade, o que vai determinar isto é o nível de saúde desta pessoa que ela já trazia quando entrou nesse processo, né, todo. Qualquer crise social tende a fazer com que as pessoas que estão mais frágeis, que são mais frágeis, psiquicamente, eu digo, adoeçam primeiro. Né? Você sempre Uhum. tem um X% da sociedade que, que é psiquicamente frágil. Eu vou dizer frágil para não dizer doente, né? Mas porque você tem níveis diferentes também de fragilidade psíquica. Sempre vai ter isso. Então, é óbvio que quando uma sociedade entra em colapso, e a sociedade está entrando em colapso em função desse impacto, né, dessa coisa tão abrupta, né, colapso econômico, colapso social, né, é tudo, interfere em todos os níveis. Obviamente, as pessoas haviam se organizado na, dentro do que cada um podia para viver naquele mundo que é passado já. Quanto mais Uhum. doente a pessoa, menos plasticidade ela vai ter e elas vão adoecer primeiro. Então, é sim esperado que o nível de desespero aumente. O colapso emocional pode trazer, inclusive, aumento da ideação suicida e talvez até de tentativas de suicídio. Que no Brasil ele não é um país com taxa muito alta, mas em números absolutos, o Brasil, por ter uma população muito grande, ele tem aí por ano 10 mil casos
de suicídio, né? Eu já li uma notícia agora que entre 2016 até 2018, 19, já havia ocorrido um aumento de 10% de suicídios entre adolescentes na faixa de 14 a 17 anos. Uhum. A gente tem que associar com isso também uso de substâncias psicoativas, né? O uso de outros, né, mecanismos aí, recursos, né, para dissipar a ansiedade, etc. Às vezes até fracasso na vida sexual, etc, etc. Uhum. Certo. É, Eu não tem sei se aqui eu algum. respondi a pergunta que ela me fez, mas com certeza. Sim, eu creio que sim, Meire. Qualquer coisa, ela pergunta aqui de novo. Eu tenho também uma questão, mas eu vou colocar primeiro aqui, olha, essa questão. A Luciana, ela pergunta: podemos pensar em resiliência? Essa é uma pergunta. É, vou fazer as três, Flávia, aí quem sabe dá para você juntar, né? A da Então, eu vou Gisele, anotar aqui, ó. tá. Podemos pensar em resiliência? Essa é uma pergunta da Luciana. Hum. Depois, a Gisele, mas já é predisposição, né? Uma predisposição, eu creio aqui para o suicídio, né? Senão a pessoa busca uma saída. A pergunta da Gisele. A Li de Andrade. Oi, Li. A automutilação, os cortes leves nos membros, pode ser um indício de suicídio? Quem que é que perguntou? Essa A Li de Andrade. Li de Andrade. Li. E a primeira pessoa que falou de resiliência, quem que era? Da resiliência foi a Luciana. Então, mas eu prefiro responder isso aos pedaços. Tá bom. Eu, particularmente, mas isso sou eu não gosto muito do termo resiliência, que ele é um termo tirado da física, na verdade, né? Ele é um termo tirado da física, e na física, originalmente, ele significava o quê? Você tem um corpo que sofre uma deformação, vamos dizer, você pega sei lá, um cano de metal, joga no chão, ele se deforma e volta a ser o que era antes, né? Então, se a gente pegar esse conceito original, ele não serve para ciências humanas e muito menos para psicologia, porque a gente nunca volta a ser o que a gente era antes. A gente é movimento o tempo todo, né? Então, assim, a gente não volta a ser o que era. A gente se modifica em função daquela experiência, e esse é um novo conceito de resiliência que eu li depois, uma tentativa de adaptar o termo às condições da psicologia e das ciências humanas, né? Então, a pessoa ela sofre um impacto, etc., só que ela não vai agir como um corpo físico, como a gente considera na física, né? De onde foi tirado originalmente esse termo? Ela vai agir como? Ela vai se absorver esse impacto e vai se transformar em função disso, tá? Se o termo resiliência for usado nesse sentido, eu o aceito. Só que eu não vejo muita necessidade. Hoje em dia é muito comum usar esse termo. Eu não gosto dele particularmente. Mas como as coisas viram moda, né, as pessoas acabam criando até teorias para justificar a resiliência. Então, assim, eu não vejo necessidade. Mas tudo bem, vamos pensar nesses termos. As pessoas, sim, a pessoa que tem mais resiliência, vamos dizer assim, seria aquela que absorve os impactos e tem organização psíquica suficiente para se transformar em função, transforma isso de fato numa experiência de vida, né? E são aquelas pessoas que os livros de autoajuda gostam de dizer, né, para elas assim, o livro de autoajuda, por exemplo, eles gostam de dizer, né, aquela história, se a vida lhe deu um limão, faça uma limonada. Precisa ver se eu sou capaz. Precisa ver se eu sou capaz de suportar uma situação que, se eu fui preparado ao longo da minha história de vida, da minha vida emocional, que vem desde criancinho, né? Se eu, de fato, eu aprendi
que eu posso me adaptar a diferentes situações sem me perder de mim mesmo. Né? Porque as pessoas que não são capazes de manter o eixo da própria identidade, elas não vão ter essa capacidade. Elas não vão conseguir se adaptar a isto. Então, isso depende o quê? Do histórico de vida emocional da pessoa. E aí já remete para a segunda pergunta, né? Predisposição. Predisposição depende de que tipo de predisposição a Gisele queria falar. Né? Predisposição genética, não sei, isso eu deixo para os geneticistas pesquisarem. Né? Deixo para a área mais médica e etc. Mas há uma predisposição, às vezes, não para o suicídio em si, mas para entrar em colapso emocional com mais facilidade. E essa predisposição, do meu ponto de vista, e eu me oriento pela teoria de Winnicott, é claro, né? É uma predisposição onde a questão genética tem menor peso. Ela está aí, pode até estar aí, eu não nego, mas ela pode ter muito menor peso, porque a interferência do ambiente em que se vive, o ambiente humano em que se vive, desde cedo, é muito importante. Deste ponto de vista, depois, se precisar, eu explico melhor, eu diria assim, sim, acho que na grande maioria dos casos, as raízes do suicídio estão na primeira infância. Né? Se isto vai depois poder ser transformado numa tendência para o amadurecimento e não para a morte, né? Na adolescência, que é um período onde muito da primeira infância é retomado, né? Reintegrado e transformado, vai depender do apoio do ambiente humano, família, escola, sociedade mais ampla. Né? Por isso que a gente fala que a pessoa até pode ter uma certa predisposição que, com o tempo, ela pode se curar disso. Se houver o quê? Rede de apoio no sentido de amigos, família, escola, uma série de fatores que são intervenientes neste processo de amadurecimento desta pessoa. Mas se a gente vai pensar em predisposição, a gente tem que pensar assim, predisposição psíquica de pessoas que não tiveram a felicidade de encontrar um ambiente facilitador para o seu amadurecimento desde crianças. E principalmente desde crianças. Porque se o tiveram desde crianças, quando chegar na vida adulta, eles vão ser aquelas pessoas com maior resiliência, termo que eu não gosto, mas que eu vou usar porque a Luciana usou. Né? Esses, sim, vão ser aqueles mais resilientes. Então, não adianta a gente tentar convencer uma pessoa, não, olha para frente, olha aí, olha o mundo como está, que mundo bonito, olha que dias bonitos que estão fazendo apesar da pandemia. Isso não faz eco para a pessoa que não tem base para transformar isso numa valorização da própria vida, né? Autovalorização, autoestima e assim por diante. Então, isso até pode, conforme se a gente assim, fica usando esse tipo de estimulação que às vezes a gente vê em livros de autoajuda e etc., tal, né? Para esse tipo de pessoa, a gente pode até ao contrário, lançá-la no desespero porque ela não consegue fazer aquilo que está sendo dito ali. Né? Pode até piorar. Eu tive uma vez uma notícia de uma pessoa, posso falar porque isso faz muito tempo, uma pessoa que chegou no meu consultório. E por que chegou essa pessoa ao meu consultório? Era uma pessoa assim, empresário de alto nível, tal, e ele fazia muito esses cursos que ganham milhões vendendo curso tipo motivação e etc, etc. Ele se assustou muito quando um amigo dele que fazia o curso e era um dos melhores alunos se matou. Né? E aí ele veio assustado. Ele resolveu fazer uma terapia diferente. Né? Porque esse tipo de apoio é muito mental, leva a pessoa muito a pensar a vida, mas não exatamente viver a vida, né? de um modo pessoal, fazer da vida de fato uma experiência pessoal. Por isso que uns devem 20 mil reais e pensam em suicídio, o outro deve 2 milhões e fala, a gente vai dar um jeito. Né?
Fora os Entendi. picaretas, é claro. Tem uns que falam, não vou pagar e está acabado. Não é isso. Né? Mas, mesmo que seja mais saudável nesse sentido, suicídio, do que aquele que por 20 mil reais fala, não, acabou, minha vida acabou, eu vou pular da ponte. Né? Sim. E Flávio, tem nós estamos com 34 minutos corrido, tem ali a pergunta dela e depois tem mais algumas aqui. Então, eu vou esperar você responder a dela e depois eu faço as outras. Tá bom. Essa questão da automutilação, ela é uma questão bastante complicada, né? Para a gente responder assim numa live curta, né? Claro, é, eu só posso dizer o seguinte: nem sempre a automutilação está diretamente ligada ao risco de suicídio. Ela pode vir mais para frente ser um dos indicadores de que havia um risco de suicídio. Mas a automutilação em si, ela é a expressão de um sofrimento que não pode mais ser traduzido em palavras. O que não quer dizer que eu acho que aí sim é uma procura por uma comunicação mais primitiva, já que a pessoa, pelas formas tradicionais, principalmente adolescente, que tem dificuldade, inclusive, em articular também, e articular numa linguagem mais formal, né, o seu nível de sofrimento, encontra. É como se ele falasse: olha, eu me cortando, eu me sinto vivo, né? Porque a dor faz com que eu me sinta vivo. Eu me sinto morando no meu corpo, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, quando eu me corto, eu faço você ver a minha dor. E, claro que isso não é consciente, isso não é. Nenhum adolescente pensaria isto, né? Mas eu estou falando de processos muito primitivos, que se fossem traduzidos num discurso lógico, talvez esse se adequasse, em alguns casos, pelo menos. Né? Então, Uhum. tentativa de comunicação de um desespero muito grande, de uma agonia que precisa, de alguma forma, encontrar uma dor que precisa encontrar lugar no corpo. Porque eu já ouvi isso, e acho que vocês também já ouviram. Né? Quando eu me corto, eu sinto que eu tô vivendo, eu sinto que eu estou aqui. Senão, nem isso eu consigo. Né? Isso tem um Uhum. histórico de vida emocional muito complicado. Né? Isso é produto já muito complicado. Eu vou ser rápido, tá? E nem sempre os pais, os responsáveis, né, também professores, tal, se dão conta do quanto uma criança pode estar comprometida, né? Um adolescente pode estar comprometido. Um dos critérios errados que se teve durante muito tempo, e ainda bem que isso está mudando, foi o critério assim, desempenho intelectual. Então, aquele adolescente que, às vezes, desgraçadamente para ele, fala o que os outros esperam dele, é o mais doente. Só que ele aprendeu a não ser ele mesmo e nem ele sabe disso. Ele aprendeu a viver o que ele acha que os outros esperam dele. Nós tivemos casos aí muito marcantes, né? Há uns anos atrás, de adolescentes que assim se mataram e eram alunos brilhantes de escolas, etc. Né? Então a gente tem que pensar que tem uma predisposição emocional. Eu não chamaria de predisposição, mas as raízes do suicídio em geral, eu estou falando que é tudo, mas no geral a gente poderia dizer estão na primeira infância. A intenção seria começar a dar condições para que as famílias funcionem de uma forma mais estruturada e assim. Pensando Joia. no Brasil, a gente fala que isso é um pouco difícil. Tá certo. Flávio, tem uma pergunta para você, da Jéssica, como ter acesso à sua tese de doutorado. A Luciana, como o Flávio vê a questão do suicídio como um ato de comunicação. Eu acho que é Tamis. Qual termo, segundo a psicologia, para substituir resiliência? A Gleice, como nós profissionais podemos conscientizar e trabalhar neste processo, visto que estamos vivenciando uma exposição às redes sociais?
A Meire, acredito muito no ambiente, na primeira infância. Muito importante. Você Então, está me ouvindo? cortou, não entendi essa última pergunta sobre as redes sociais. Ah, tá, eu percebi, estava meio cortando, né? Então, a Gleice, como nós profissionais podemos conscientizar e trabalhar neste processo, visto que estamos vivenciando uma exposição às redes sociais? A Meire, acredito muito no ambiente, a primeira infância, muito importante. A Luciana, opinião do Flávio sobre a falta de abordagem do tema suicídio, a prevenção e pós-venção nos cursos de psico e de medicina, principalmente em relação ao manejo. E a Vanessa, se a paranoia pelo mero contágio é comportamento normal ou é sintoma importante? Opa, paranoia pelo medo do contágio é comportamento normal ou é um sintoma importante? O pessoal está pedindo seu contato, viu, Flávio? Quanta coisa! Eu vou tentar aqui responder. Quantos minutos nós temos que você falou? Nós já estamos com 40 minutos de live, né? Vai até 60, né? Então temos 20 minutos, né? Bom, o meu doutorado eu acho que ele está disponível no site da PUC, né? Ele é de 2003 já, então assim ele já não está mais atualizado, né? Eu pretendo escrever, transformá-lo em livro. Já faz tempo, como vocês veem que eu estou tentando, mas ele hoje em dia teria muito mais informações do que foi colocado ali. É um doutorado a respeito do elementos para a formação de uma teoria winnicottiana do suicídio, né? Então, não é sobre a teoria winnicottiana, mas são elementos para a formação. E eu ainda pretendo escrever sobre essa teoria. O suicídio e comunicação. Bom, eu vou falar de uma forma muito superficial aqui, na verdade, né? Mas a gente pode pensar o seguinte: se nós estamos pensando em ser humano, tudo é comunicação, né? E eu acho que quando a pessoa de fato chega ao ato suicida, às vezes a pessoa escolhe o suicídio como a última forma de ela sentir que tem algum controle sobre a sua vida, para não se sentir aniquilado, né? As pessoas às vezes se matam porque elas não querem mais continuar naquele tipo de vida, só que elas não têm consciência disso. E não adianta, às vezes, dizer isso para a pessoa. Ela não chega, porque, na verdade, a coisa é emocional e não é mental, né? A gente tem, às vezes, pessoas que trabalham muito bem mentalmente e são absolutamente ocas de afeto. Elas não conseguem sentir a vida. Elas pensam a vida, né? Então, sim, num certo sentido, o suicídio é uma comunicação, mesmo que seja uma comunicação de que, olha, eu desisti de qualquer possibilidade de comunicar, né? Nesse sentido. Só que isso exigiria um aprofundamento, é claro, para ser explicado melhor. Resiliência em lugar do quê? Eu usaria palavras como capacidade de se readaptar, plasticidade, talvez, né? Nem plasticidade, capacidade de se readaptar, de usar recursos internos e externos para se readequar diante de situações adversas, etc., né? Eu não teria um termo para propor, né? E também não estou dizendo que não se deva usar resiliência. O que eu estou dizendo é assim: a gente precisa entender de onde vem esse termo e que ele precisa ser entendido no contexto de uma ciência humana, se a gente quer usar, porque senão a gente vai cair numa abordagem muito positivista da natureza humana. Nenhum ser humano, nós, no começo dessa live, éramos umas pessoas. Não perdemos a noção de nós mesmos, mas já estamos transformados, né? Quando você se coloca na frente do outro, você já está sendo transformado e transformando, não tem muito jeito, né? Então, não dá para pensar em resiliência em termos da física.
Mas esse segundo termo aí que estão usando, tal, que é uma capacidade de absorver e, com isso, se transformar, tá, ótimo, tudo bem. Dá para usar sim, não estou falando que não devo usar. Eu, particularmente, não gosto que a psicologia, e principalmente a psicanálise, fique emprestando. Eu acho que nós não precisamos emprestar termos de outras ciências para descrever certos fenômenos, é só isso. Mas não sou contra. Né? Eu falei contra, mas não sou contra. Eu só acho que a gente pode ter uma linguagem própria. Como professor, pode tra trabalhar essas questões na rede social. Eu escrevi rápido aqui, né? Como que se... É, na verdade, é assim, né? Como que nós, os profissionais, né, podemos conscientizar e trabalhar neste processo, visto que estamos vivenciando uma exposição às redes sociais. A Gleice. Acho que ela Sim, está querendo colocar, né, essa influência, né, das redes, que nem o adolescente, às vezes ele se corta por influência, né, de ver outros adolescentes se cortarem. Eu penso que é mais ou menos isso, né, que ela quis dizer. sim. Não, isso é uma coisa muito séria, né? Isso é muito grave, de fato. Eu também não tenho muita solução para isso. O que eu tenho percebido, mas isso é uma visão um pouco particular a partir da própria clínica e das supervisões que a gente faz com os alunos e etc., de algumas pessoas que, inclusive, a gente supervisiona e aí expande um pouco, né, a nossa amostra. Esses adolescentes, na verdade, eles buscam. O adolescente faz questão de fazer parte de grupos, ele precisa fazer parte de grupos. Né? Os grupos de adolescente têm uma função muito importante. E aí, é lógico, né, ele fica sujeito e fica muito vulnerável e exposto a diversas influências. Mas quando eles encontram, por exemplo, uma relação onde eles se sintam, é, pelo menos, ouvidos, né, e não onde há uma escuta de fato, né? E não eles percebem que eles não vão estar sendo meio que manipulados ou, né? A gente precisa ter coragem. Às vezes a gente ouve coisas assim que faz o coração bater mais forte, né? Mas você percebe que naquele momento, né, falar sobre alguma coisa errada que a gente está vendo ali vai ser tirar toda a esperança dele, né? Então trazer para alguém. E pode ser um professor, pode ser um pai, uma mãe, pode ser até um vizinho que tenha uma formação humanista, de fato, né? Só que aí a gente não sabe como selecionar essas pessoas, não sabe na mão de quem que ele está caindo, né? Porque a gente sabe o quanto tem gente perversa, especialista em ser amigo por outros interesses, né? Por isso que eu proponho que o trabalho seja orientado por educadores, por psicólogos, etc., mas como um trabalho de escuta, mais do que um trabalho de orientação diretiva, que é necessário, que não pode ser, lógico, é necessário, mas para poder escutar, o adolescente primeiro tem que sentir que há uma escuta para ele. Quando ele se sente ouvido, ele de fato ele se abre também para poder, porque ele já não se sente mais ameaçado. A gente tem que pensar que o adolescente, às vezes, ele é muito atuador, né, da impulsividade dele e tal, porque ele precisa comunicar, como alguém falou aqui da comunicação. Né? E ele não se sente visto nem ouvido, na verdade. Né? Ele é sempre visto, às vezes, a tendência ainda é ver o adolescente pelo prisma do preconceito. É como se fosse uma subpessoa que ainda vai se tornar uma pessoa e que precisa aprender uma porção de coisas. Mas aprender o quê? Né? Então, se ele se sente ouvido, e às vezes a gente precisa ter assim aquela, né, precisa ter alma, né, para ouvir e saber que agora eu não posso falar nada, né? Ele depois vai, e às vezes você se surpreende, viu? Você começa a ouvir de fato, você dá escuta, ou escuta sincera, né? E aí, o que você percebe? Você percebe que a pessoa, ele mesmo chega a algumas conclusões que você teria dito antecipadamente e não faria o menor efeito. Ao contrário, poderia ter feito efeito negativo, né? Agora, Muito bom. esse impacto é uma ameaça, sim. Eu vou parar por aqui, porque senão a gente tem mais perguntas, não sei se tem tempo. Temos 10 minutos.
com relação a os cursos, né, se eu entendi, é assim, o que fazer sobre isso nos cursos de medicina e psicologia, é isso? É que não se trabalha tanto sobre suicídio, manejo, né, nos cursos de graduações, né? Isso Olha, realmente, né? na verdade, eu acho que nós temos um problema, Josiane, que é assim, eu trabalho com essa questão do suicídio há muito tempo, não só com ela, mas também com a questão do suicídio. E uma primeira verdade, que eu acho que eu vou falar como verdade, e assumo todas as responsabilidades pelo que eu estou falando, é que falar sobre essas coisas antes não dava ibope, sabe? Não dava, é, não dava voto, né? Não dava dividendos políticos ou econômicos, etc. Né? Era mais fácil falar de outros assuntos. Quando começou a haver uma pressão internacional, um aumento exagerado de casos, ou mesmo a imprensa, eu acho que teve um papel importante também aos poucos e trazendo esse assunto, às vezes de uma forma até atabalhoada, mas é preciso falar, não adianta negar. Né? Então não havia uma consciência da necessidade de abordar esses temas. Pensa, nós temos no Brasil, por ano, 10 mil casos. Tá. Só que para cada caso desse, você tem de 10 a 20 tentativas. Então você já tem aí gente envolvida com suicídio diretamente. Se você tem 10 mil casos de suicídio, você tem pelo menos 100 mil a 200 mil pessoas por ano tentando suicídio. E se você pensar que, pelo menos na média, cada pessoa dessa tem aí dois parentes diretamente envolvidos, duas pessoas, filhos, namorado ou namorada, sei lá, amigos mais próximos, etc., você multiplica isso por 4. Né? Então, você chegaria assim, você tem pelo menos pessoas mais, uma forma mais indireta, mais vítimas também do processo de tentativa de suicídio ou de suicídio do outro, você tem aí quase 1 milhão de pessoas por ano. Uhum. E essas pessoas, uma criança cujo pai tentou suicídio, ela precisa de tratamento. É que ela faça uma identificação com isso. Não estou dizendo que vai acontecer fatalmente, mas o risco é que haja uma identificação. Né? Então, Uhum. falar sobre suicídio, de fato, estou vendo uma pergunta aqui, é necessário sim, Elisete, né? Só que a gente precisa saber falar. Existem manuais da OMS, se vocês entrarem no site, vocês veem lá, para profissionais de mídia, os cuidados que tem que ter, para profissionais da saúde primária, atenção primária à saúde, para profissionais de educação, né, como abordar a questão do suicídio, etc. Aquelas orientações da OMS lá são válidas, são de 2000, mas continuam sendo válidas. Inclusive falam dos cuidados, por exemplo, para se ventilar notícias a respeito do suicídio. Não basta simplesmente falar também. Tem que falar, mas tem que tomar cuidados para falar. E falar em momentos, né, da forma como esses adolescentes de fato ficam expostos. Né? Você tem grupos aí de adolescentes suicidas, por exemplo. Né? Tem grupos com nomes chamativos que às vezes são mais de orientação. Por outro lado, você tem outros que têm um nome chamativo e é mesmo até para estimular o suicídio. Nós já tivemos casos até de adolescentes que foram orientados para o suicídio pela internet. Né? Uhum. Então, nós temos um risco grande e nós não temos ainda uma ética formalizada e uma forma, de fato, eficaz de se trabalhar isto. Por isso é interessante que esses adolescentes encontrem escuta. Escuta dentro da família, na escola, né, entre parentes, né, e principalmente entre profissionais de saúde. Né? Escuta, Uhum. e não é, debate, sabe? Escuta mesmo assim, no sentido de não fala que eu te escuto, sabe? Só que a gente não vai ficar só na escuta, mas ele tem que sentir primeiro que ele é ouvido. Uhum.
Muito bom. A capacidade, né, que a gente tem que ter de ouvir e aguardar Eu acho que que ele fale tudo. eu tenho certeza, mas assim, eu digo, mas não provo, né? Até aqui, uma boa parte desses adolescentes ouvindo, né? É, ouvindo não, se sentindo ouvidos, de fato, por uma pessoa. Bom, eu tenho essa experiência muito na minha clínica, né? Eu tenho uma idade já meio avançada, né? E assim, eu tenho muita facilidade em trabalhar com adolescentes nesse aspecto. Por quê? Porque eu os ouço, né? Eu os ouço, eu não fico questionando algumas coisas, tal. Eu primeiro ouço, né? Mas não é aquela coisa, fale comigo, está tudo resolvido. Eu os ouço. Depois a gente, então agora vamos ver o que que a gente vai fazer com isso, né? Só que precisa coragem. Sinceramente, é uma clínica, por exemplo, que precisa coragem. Porque a tendência é o psicólogo, sem perceber, começar a se defender da ansiedade dele. E aí ele devolve para o paciente sem perceber que ele está devolvendo. Ou para o paciente, ou um professor devolve para o aluno. Às vezes um professor é mais eficaz em termos de acolhimento até. Muito bom, Flávio. Muito bom isso que você Por está isso a gente falando, deve, viu? só complementando, a gente deve fazer um trabalho preventivo de formação de professores para a prevenção do suicídio, né? De outros profissionais que não são diretamente ligados à área da saúde, né? Dentro dos cursos de medicina, a formação total em psicologia é muito ruim. Os médicos se queixam muito disso, né? Precisaria ser readequado, mas isso é com o Conselho Regional de Psicologia Federal, etc. E dentro da psicologia, isso foi uma falha, sempre foi uma falha na formação. Por isso eu tinha criado o programa dentro da Universidade de São Judas. E muitos alunos se formaram nesse programa. Uhum. Falei demais, mas tinha muito. Muito. E nesse programa, né, uma vez a gente conversando, você falou que quando eram atendidos pessoas que tentaram e não completaram o ato, quando elas eram acompanhadas e atendidas, elas não tentavam novamente. Sim, Nunca me sim. esqueci isso que você Isso tem falou. pesquisa que mostra. Pessoas que tentaram um suicídio e não foram tratadas, elas têm uma probabilidade de repetir a tentativa de forma mais séria muito alta. Aliás, eu gostaria de dizer, este programa que eu tinha lá, que acabou, porque eu saí de lá e a universidade mudou a forma administrativa. Agora parece que eles fizeram uma ligação com o CVV, uma coisa assim, que eu também acho que esse programa vai ser implantado no ano, né? E nós estamos, vai demorar um pouco, mas a gente está criando lá a possibilidade de fazer um curso de especialização para essa área. Muito bom, muito bom. Viu, Flávio? A pergunta da Vanessa, nós temos assim alguns minutinhos, né? Da paranoia. A Luciana Giraldi disse live incrível. E o Marcel que as escolas têm trabalhado em rodas de conversa a problematização do cotidiano. Ele fez Sim, esse comentário. sim, tem sim. Uhum. Eu sei que tem. E Pode falar. uhum. Não, e eu só estou preocupada aqui que falta 2 minutos. Eu tenho a impressão que quando vai chegando no final, ela deve cortar. Eu vou ficar de olho aqui, tá? Se a gente sumir da live é porque acabou o tempo, tá? Mas vamos ver se dá para responder Eu então acho que a já está pergunta. voltando. Oi? Vamos ver, acho que deu uma travadinha no Flávio aqui. Oi, Está dando Flávio. uma travada. Eu estou vendo. Oi. Está Oi, ouvindo? oi. Estou ouvindo. Essa questão da paranoia não ficou muito clara para mim. Assim. Eu acho que eu entendi que a pergunta é assim. Isso? É o medo do Acho que é isso. contágio, né? O Se que é ela quis dizer com normal. Acho que ela está falando da pandemia, né? O medo do contágio é normal, né? Ou é uma síndrome, né? O que eu acho que é acho que ela, normal a gente ter medo. Se ficar exagerado, que a gente tem que preocupar, né? Viu? Eu acho que é um... Pode falar. entre adolescentes existe sim o risco de comportamento imitativo, né? Por exemplo, se um tenta suicídio,
é bom que os outros sejam pelo menos bem orientados. Mas isso não quer dizer que um adolescente tendo cometido um suicídio ou uma tentativa, que outros também vão tentar necessariamente. Mas aumenta a Uhum. possibilidade. Não a probabilidade, eu não sei dizer, mas a possibilidade aumenta. Sim. Flávio, ó, nós temos 10 segundos, nós vamos ter que falar tchau, tá me avisando aqui, Tá viu? bom. Depois você me passa seu contato, eu passo para o pessoal, eu deixo lá no meu